Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 7 de janeiro. Na noite de ontem, o Botafogo anunciou seu novo patrocinador master, a VBET, uma empresa de apostas esportivas que fechou contrato com o Glorioso por 3 temporadas. É o maior valor de patrocínio master da nossa história, superando e muito o da Parimat, o dobro, para ser mais específico. A Parimat era 27,5, a VBET vai ser 55. Porém, em caso de atingimento de metas, não forem especificadas, mas a gente pode imaginar que é a conquista de títulos, de 55 a gente pode chegar a 70. Segundo o Tairo, é top 5 do Brasil. Só por esses 55 fixos, por exemplo, a gente garante 165 milhões nas 3 temporadas. Então esse é o valor base, podendo chegar a 210 caso a gente venha ganhando títulos, que é o que a gente deseja, logicamente. Apesar de ser top 5 do Brasil, conforme disse o Tairo Arruda, ainda teve muito torcedor nas redes sociais questionando esse valor, acreditando que a gente deveria receber mais. E eu também concordo que a gente poderia receber mais. Mas a gente tem que entender que tudo existe um processo, em tudo. O Botafogo sai de 27,5 para 55. O Botafogo está dobrando a sua cota de patrocínio. E além disso, quando você chega a 55, a gente sabe que daqui para frente a tendência são esses valores aumentarem mais ainda. Tem que ser considerado também, quando a gente compara o valor de patrocínio do Botafogo com outras equipes, que as marcas, elas analisam, avaliam uma série de indicativos. Eu vi torcedor do Botafogo reclamando que a gente recebe muito menos do que o Flamengo, mas tem uma razão de ser. Um dos indicativos é tamanho de torcida. E a torcida do Flamengo é muito maior do que a nossa. É maior do que todas as outras do Brasil. A realidade é essa. Então é normal que quando você vai fechar um valor de patrocínio, você não vai conseguir se aproximar do Flamengo nesse quesito. Porque neste indicador, a gente não tem como competir. Você tem como competir em termos de engajamento, e o Botafogo consegue gerar muito engajamento com a sua torcida. Nesse ano de 2024, a gente deve ter batido todos os recordes. Claro, o Botafogo disputando título, né, brasileiro, Libertadores, sendo campeão, é natural que o engajamento exploda. Mas mesmo antes de você chegar e conquistar as taças, o Botafogo ele já dava um banho em várias torcidas aí do Brasil, em termos de engajamento, que também é um indicativo muito importante. Eu posso ter uma torcida menor do que outras equipes, porém a minha torcida engaja demais, o que para as marcas é muito importante. Aí já passa a ser um indicador qualitativo. O quantitativo é o tamanho da torcida. O qualitativo é o nível de engajamento que essa torcida gera. E neste quesito, a torcida do Botafogo ela é muito envolvida. Vocês sabem disso. Mesmo quando a gente ainda era Botafogo Associação, mesmo nessa época, o botafoguense engajava pra caramba. Não à toa, naqueles rankings de rede social, a nossa torcida estava constantemente lá em cima, top 3 de diversas redes. Instagram, Twitter, TikTok. Por quê? Porque o botafoguense, ele respira e vive o Botafogo de forma muito intensa. Então, mesmo que a gente tenha uma torcida que, segundo as pesquisas, está no top 10, você ter um patrocínio no top 5, isso é sinal de que o trabalho comercial da equipe do Botafogo foi muito bem realizado. Porque nós poderíamos, e em tese deveríamos, entre várias e várias aspas aqui, receber menos do que tantas outras equipes do futebol brasileiro. Mas o nosso comercial conseguiu fazer um trabalho que eu entendo é muito interessante. Logicamente, conforme eu já tinha dito aqui no canal anteriormente, o fato do contrato ser de 3 anos é o ponto que mais pega para mim nesse momento. Porque as outras equipes, elas fecham normalmente 2, podendo estender para um terceiro. E por que que esse detalhe é importante? Porque a tendência do mercado é que os valores de patrocínios eles acabem aumentando depois do 2º ano. Ou seja, se o Botafogo tivesse um contrato com a VBET que valesse por 2025 e 2026, em 2027 existiria uma boa possibilidade dessa cota fixa aumentar. Porque é isso que deve acontecer nas demais equipes brasileiras, que são patrocinadas por casas de apostas. Então, quando chegar em 2027, se hoje o Botafogo é top 5, dá pra gente imaginar que em 2027, assim como aconteceu no caso da Parimat,
Não sei se vocês vão lembrar, mas quando o Botafogo fechou com a Parimat, o Botafogo chegou a ser top 3. Vocês lembram dessa? Só que depois ficou completamente defasado. O Fluminense, por exemplo, ele tem uma cota fixa de 42. Então, assim, ficou muito discrepante. Em 2027, eu acredito que existe uma tendência disso ocorrer. A menos, claro, que o Botafogo chegue e seja campeão em 2025, 26 e 27, e a gente eleve a nossa cota para 70 milhões. Aí é maravilhoso. Mas, não sendo esse o caso, a gente vai ter que receber os 55. E aí sim, acredito, vai acabar existindo uma diferença maior. E o Botafogo vai sair desse top 5. Por hora, é um valor excelente, porque a gente está dobrando a cota anterior. Mas eu acredito que com o tempo esses valores vão aumentar. Até porque o Botafogo está se preparando para estar sempre disputando lá em cima, né? Enfim, questões quantitativas, questões qualitativas, eu prefiro ficar nesse momento com o fato da gente ter dobrado a nossa cota de patrocínio, o maior valor da nossa história. Vamos ver como é que vai ser mais adiante. E claro, vamos torcer para que o Botafogo seja campeão, para que aí a gente receba 70 milhões por temporada. Aí é coisa linda, né? Vamos combinar. Agora, um outro ponto que eu queria falar com vocês aqui, Fogão, é o seguinte. Negociação envolvendo Jair e Tiquinho Soares, né? No fim das contas, o Santos e o Botafogo encaminharam um acerto. O Jair vai ser reforço do Botafogo, vai assinar contrato. E o Tiquinho é parte do negócio. Eu quero separar essa questão aqui em algumas caixinhas. Primeiro, o Jair não definiu o seu valor de mercado. E eu vi alguns prints, meio absurdos até, de torcedores mandando mensagens diretamente para o Jair e já criando um clima completamente desnecessário. Do tipo assim, se tu não jogar bola, tu vai viver um inferno. Caraca, meu irmão. Foi o Jair que pediu para ser negociado? Foi o Jair que definiu o seu valor de mercado? Não foi. Qual é a lógica de chegar para um atleta que vai vestir a nossa camisa e já criar um clima como esse? Um moleque de 19 anos. Qual é a lógica disso? Nenhuma. É uma estupidez sem tamanho. Então não faça isso. Não vá no perfil do jogador para, sei lá, meu irmão, falar umas barbaridades para ele. Não faça. Mesmo que você esteja chateado com a saída do Tiquinho. O que me leva ao segundo ponto. Nenhum jogador é obrigado a se transferir. Você pode ser convencido a jogar numa outra equipe. Mas ninguém obriga ninguém a fazer nada. Se o Tiquinho vai para o Santos, é porque ele concordou. Mesmo que eu goste muito do Tiquinho, que eu vá sentir saudade daquela coisa do Tiquinho Soares, que era muito maneiro, mas se ele vai vestir a camisa do Santos, ele concordou. Ninguém obrigou a nada. Ninguém botou uma arma na cabeça do Tiquinho e falou, você tem que assinar contrato, hein? Não teve isso. Então você pode ficar chateado com a saída do Tiquinho, mas você tem que entender. Ele concordou. Senão ele não iria. Vídeo Danilo. O Danilo Barbosa chegou e falou, eu não quero ir. Eu quero ficar no Botafogo. O Danilo chegou e falou. O Tiquinho poderia ter feito a mesma coisa. Mas vamos combinar? Pro Tiquinho, ir pro Santos faz sentido. Porque no Santos, ele vai ser titular. No Botafogo, não. A verdade é essa. O Igor continua conosco. Ele vai ser o titular. Ele é o atacante da seleção brasileira. Então, ele vai ser o titular. Até porque o Igor entrega outras valências que o Tiquinho não consegue. E a gente tem que reconhecer. Na fase defensiva, na fase tática ali de fazer a pressão inicial, o Igor entrega muito mais para a equipe do que o Tiquinho. O Tiquinho, no seu melhor nível, ele é mais jogador do que o Igor hoje. Se o Tiquinho jogasse tudo que jogou em 2023 e o Igor jogasse tudo que jogou em 2024, quem foi melhor? Pô, o Tiquinho no primeiro turno do Brasileiro foi uma coisa absurda. Então, tecnicamente, o Tiquinho no melhor nível, ele é mais jogador. O Igor pode desenvolver e chegar a ser melhor. Mas quando você pega o máximo dos dois vestindo a camisa do Botafogo, o máximo do Tiquinho foi melhor. Mas na parte tática, nessa parte coletiva, o Igor entregou muito mais. A gente tem que reconhecer, tem que dar o mérito quando tem o mérito. O Igor na final da Copa Libertadores. Meu irmão, o que ele fez taticamente falando foi absurdo. Sozinho no ataque e, porra, ajudando a fazer pressão e ajudando a marcar.
Foi um absurdo. Fora momentos importantes que ele deu assistência, contra o Palmeiras, quando ele tem aquela percepção de aproveitar o tiro de meta do John e chega desviando de cabeça e o Savarino faz o gol. O Igor é um baita jogador. Não à toa foi para a seleção brasileira. Então, se o Tiquinho está saindo, é porque ele quer. E outra, faz sentido a saída do Tiquinho do ponto de vista de custo-benefício. É o terceiro ponto que eu queria levantar aqui. Faz sentido. A saída do Tiquinho em termos de custo-benefício foi ficando ruim. O custo-benefício dele foi ficando ruim. É um jogador que está na reserva, é um cara que ganha aí na casa dos R$1 milhão por mês. Faz sentido você ter um reserva ganhando esse salário? Esse nível ali, por volta disso? Na minha opinião, não. Por mais que eu goste do Tiquinho. Mas eu tenho que reconhecer que, pensando friamente, tirando o meu lado torcedor, aquele lado de emoção da história, e olhando a questão do ponto de vista prático, eu tenho um centroavante titular que é da seleção brasileira e que não ganha nessa casa. E eu tenho reserva que já está lá com seus 33 para 34 anos, ganhando nessa faixa. O custo-benefício tá ruim, pô. Se o Tiquinho tivesse tido um ano de 2024 espetacular, o custo-benefício ainda assim seria ótimo. Mas não foi o caso. Mesmo que ele tenha tido momentos importantes com a nossa camisa. Mesmo que ele tenha feito alguns gols e dado algumas assistências que foram importantes na caminhada do Brasileirão, por exemplo. A gente tem que reconhecer. Se a gente não ganha o Red Bull Bragantino em casa com 2 assistências do Tiquinho e 2 gols do Eduardo, seria menos 3 pontos. Seria menos 2 pontos, de repente, empataria. Fora outros momentos. Fora outros jogos. Mas essa parte do custo-benefício é inegável. É inegável. Aí vai ter torcedor que vai falar, pô, mas o Tiquinho era ídolo da criançada e tal, não sei o quê. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas o futebol, ele não pode ser enxergado só pelo extracampo. A idolatria da criançada. Claro que as crianças vão sentir falta do Tiquinho, é óbvio. Isso é óbvio. Mas outros ídolos vão surgir para a criançada. O Botafogo não pode pensar só assim, porque é ídolo da criançada, então não posso negociar. O Botafogo não tem como pensar só dessa maneira. Custo-benefício é a questão que tem que ser analisada. Se o custo-benefício ficou ruim, então, cara, é a vida que segue. Eu concordo com o Tiquinho ser moeda de troca? Não. Eu acho que se era para o Tiquinho sair, que fosse numa negociação, sei lá. Foi vendido por 3 milhões de euros, já que ele foi avaliado dessa maneira. Foi vendido por 3, o Botafogo contratou ele por 1,5. Você teria aí ganho uma grana em cima dessa negociação. Mas você preferiu incluir o Tiquinho como moeda de troca. Mas se ele vai, repito, é porque ele concordou. E outra, o Botafogo vai contratar o Jair. É muita grana no zagueiro. É óbvio que o Jair vai chegar aqui pressionado. É mais do que natural que ele chegue pressionado. Porque o valor é muito elevado. Essa contratação, com toda certeza, não é com o caixa do Botafogo. Essa contratação é a Igor fazendo. O Botafogo insistiu pra caramba, porque o scout deve ter falado, meu irmão, contrata porque vai valer a pena, o valor de mercado dele só vai aumentar. Então o Botafogo deve ter insistiu pra caramba, porque a gente tenta a contratação do Jair desde o meio do ano passado, e continuou tentando. Só em termos comparativos, o Vitor Reis do Palmeiras, ele pode sair do Alviverde por 30 milhões de euros. Então se o Botafogo aceitou chegar numa negociação com 12 fixos, mais 2 possíveis bônus, que são metas completamente atingíveis, segundo foi noticiado, totalizando 14 só aí, mais o Tiquinho chegando a 17, portanto, se o Botafogo chegou nessas cifras, é porque entende que depois ele pode valer muito mais. O Botafogo não faria uma negociação assim se entendesse o contrário. O Botafogo certamente entende que ele vai valer muito mais depois. E aí é uma questão de você confiar no trabalho do scout e, claro, torcer para que o jogador chegue, vista a nossa camisa e realmente jogue muito sempre que tiver a oportunidade. Lembrando que, pelo menos a priori, ele chega como reserva do Bastos. Ele joga mais pelo lado direito. O Davi Ricardo joga mais pelo lado esquerdo, zagueiro do Ceará de 22 anos. Então você teria Bastos e Barbosa, Jair e Davi Ricardo, formando ali o quarteto disponível, né, para a nossa zaga. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Vou torcer muito pro atleta, mas não seja esse torcedor que vai chegar lá no perfil pessoal do Jair e mandar um monte de coisa, ofensa. Meu irmão, não faça essas barbaridades, de verdade.
O jogador não tem nada a ver com o valor do negócio, nem com o Tiquinho ter sido incluído de moeda de troca. Quem fez isso foi a diretoria do Santos, a diretoria do Botafogo e o próprio Tiquinho que concordou. Então que a gente seja justo com o Jair. Você acha que ele vai estar pressionado? Eu acho que vai estar pressionado pelo valor da transação. Mas isso não vai me fazer chegar no perfil dele e falar barbaridade pro atleta, né? Vamos combinar. Por hora é só. Tô indo nessa. Na hora do almoço eu tô de volta. 1h05, hein? Volte aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal que ajuda pra caramba. Beijo no coração. Fui!